Olá pessoal, beleza? Como havia prometido para vocês, depois de uma aula de metabolismo que nós tivemos, a parte de fermentações, depois em seguida entramos na parte de respiração. E lá na sala de aula nós colocamos para vocês as duas primeiras fases da respiração, a glicólise, e depois estudamos um pouquinho sobre ciclo de Krebs. E como ficou o espaço curto para as explicações da terceira e também muito importante fase chamada de cadeia respiratória, eu venho através desse vídeo mostrar para vocês todos o contexto básico geral da cadeia respiratória. Perfeito? Vem comigo. Aula de hoje, cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. É um fenômeno principal aqui da cadeia, o transporte de elétrons. É através desse transporte que nós teremos a possibilidade de produzir moléculas de ATP. A tão sonhada molécula energética a partir da respiração. Tá bom? Também chamada de fosforilação oxidativa. Veja que aparece aqui esse nome complicado. O fenômeno chamado de fosforilação significa você adicionar fosfato a uma molécula. Então aqui no contexto da aula de hoje, esse vídeo, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver moléculas de ADP, ou seja, adenosina difosfato, é um nucleotídeozinho formado por dois fosfatos, sendo ele adicionado mais um fosfato, formando moléculas com 3 fosfatos. A gente vai ver isso na formação final da cadeia, onde tem a formação de ATP, tá bom? Daí porque o termo fosforilação, ou fosforilar, tá bom? O termo oxidativo é porque nós vamos, para esse contexto, ter a participação de oxigênio, tá? Então, essa fosforilação oxidativa consiste no processo de você adicionar fosfato a uma molécula de ADP, obviamente na presença e com todo o amparo da participação do oxigênio. Perceba que na cadeia respiratória nós temos 3 nomes: cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons. É muito comum nos livros, nas questões, ter um esquema referenciando o transporte eletrônico, tá certo? Outra coisa, a fosforilação oxidativa é um contexto diferenciado. Você tem que interpretar também o porquê dessa palavra, desse termo aqui, que é a administração de novas moléculas de ATP a partir da presença do átomo de oxigênio. Tá bom? Então, vamos ver um pouquinho disso aqui em resumo. Primeiro, você que está em casa, está prestando atenção, primeiro faça uma pequena revisão no que você viu de glicólise e ciclo de Krebs, tá bom? Para lembrar principalmente das coenzimas que participaram dos dois processos. No caso, o NAD, tá? A nicotina adenina dinucleotídeo. É uma coenzima fundamental para o transporte de elétrons, embora esse transporte seja intermediário. Tira de um ponto, leva para outro durante o mecanismo de respiração. Então dá uma estudada lá em glicólise, depois em ciclo de Krebs, para só depois vir aqui para a cadeia respiratória, tá certo? Até porque os NADs produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs, juntamente com outra coenzima chamada FAD, eles vão trazer para a cadeia respiratória hidrogênios e elétrons para formar o procedimento básico de construção de novos ATPs, tá certo? Então, primeiro estuda um pouquinho lá, depois vem para cá. Aqui você vai revisar comigo o seguinte: qual o local específico da cadeia respiratória? Mitocôndria, isso nos seres eucarióticos, nos eucariotos ou seres eucariontes, vamos dizer assim. Nos procariontes, como não existe uma divisão entre núcleo e citoplasma, tudo vai ocorrer na matriz citoplasmática daqueles seres. Em especial, a cadeia respiratória lá nos procariontes ocorre com auxílio da membrana plasmática, tá bom? Aqui eu preciso também de uma estrutura membranosa, ou seja, as cristas mitocondriais. Então, na mitocôndria de eucariotos, consequentemente, eu preciso de uma membrana. Então, a crista mitocondrial vai me dar o suporte membranoso. E aí tem um detalhe: por que utilizar a crista? Porque aqui nós vamos formar uma cadeia de substâncias ox-redutoras que vão receber elétrons, ou seja, vão se reduzir, vão sofrer
redução e depois vão se oxidar, ou seja, vão doar o elétron para o próximo transportador. Então você que também está dando uma estudadazinha em química e tal, pode até associar esses fenômenos àquele fenômeno lá de oxirredução na química. Quem ganha elétrons sofre redução, quem perde elétrons sofre oxidação. Então a cadeia transportadora de elétrons na respiração é um conjunto de substâncias que tem poder oxirredutoras. Perfeito? Automaticamente eu preciso da crista mitocondrial porque eu preciso ancorar esses transportadores de elétrons. Perfeito? Diferente do ciclo de Krebs, que era um conjunto de reações químicas que ocorriam na matriz mitocondrial, não precisando dos transportadores de elétrons, aqui não. Aqui eu preciso da crista para ancorar, para que esses transportadores possam ficar firmes na membrana e, consequentemente, transportar os seus elétrons. Perfeito? Algumas coenzimas que vão participar do processo. O NAD, na forma de NADH2, ou seja, na forma reduzida, tá? Então, o NAD aqui, ó, é só NAD, é forma oxidada, e quando recebe hidrogênios e elétrons, forma a estrutura no mecanismo reduzido, na forma reduzida. O FAD da mesma forma, oxidada e depois reduzida. Então, NADH2, FADH2 são as coenzimas que estão transportando elétrons e hidrogênio. A gente vai ver isso no esquema daqui a pouquinho. O oxigênio, como uma estrutura básica aqui, aceptor final de elétron, ou receptor, tá? Ele vai recepcionar os elétrons final ao longo da cadeia respiratória. Os transportadores de elétrons são várias substâncias, tá? Dentre elas, uma coenzima chamada coenzima Q, que é também uma substância chamada ubiquinona, tá? É um termo bem difícil mesmo. Ubiquinona ou coenzima Q. Alguns citocromos, esses citocromos são substâncias que estão presentes na cadeia transportadora de elétrons na respiração e também alguns estão presentes também na fotossíntese. Então aqui você tem citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo C1, são vários transportadores de elétrons, sempre com a mesma a ideia, receber e transportar elétrons, receber e doar elétrons. E aí eu vou colocar aqui a pouquinho para vocês uma sequência de como essa sequência de transportadores está organizada, tá? O início, meio e o fim dos transportadores na cadeia respiratória. Beleza? Aqui embaixo você tem ainda o complexo proteico mais fantástico que tem aqui nessa aula de hoje, que é o que a gente chama de ATP sintetase, ou ATPase, ou ainda sintetase do ATP. Né? Quantos nomes, né, para a gente memorizar isso. Mas nós vamos organizar isso em escala crescente de complexidade para que você possa entender já já.